Olá, bem-vindos a mais um Pizzas e Prosas. E hoje o nosso programa vai falar de gastronomia, mas é uma gastronomia diferente. Nós vamos entrar no mundo dos insetos comestíveis. E por falar em comestível, gastronomia, Leandro, diz aí, qual que é o cardápio? Bom, pessoal, como sempre eu vou apresentar o cardápio para vocês, mas hoje está um pouquinho diferente, né? A entrada vai ser a burrata. Isso aqui não é formiga não, isso daqui é gergelim negro, tá? E depois vai vir uma pizza. A pizza vai ser uma surpresa. Hoje a gente vai comer pizza com formiga, com tanajura, né? Vamos ver se vai entrar no cardápio, né, Andréia? Vamos ver. A gente está super curioso porque o nosso convidado ele é biogastrólogo, ou seja, ele está trazendo para a cozinha dicas de insetos comestíveis. Ele também é professor, presidente da Abrace e o fundador da Bugs Cookie. Desculpa. Vamos conhecer e apresentar o professor Casé, meu amigo. Que prazer. Tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui hoje para fazer, a gente chama de uma experiência gastronômica, porque a gente vai entrar num mundo aqui sustentável e também, por que não, gastronômico, alimentício, né? Os insetos alimentícios são uma rica fonte de proteína, de aminoácidos essenciais, eles são fonte de lipídios, por exemplo, vitaminas, tem ômega, tem taurina, ou seja, eles são maravilhosos. Gente, vamos mudar, né? E eu descobri uma coisa, tanajura não engorda. Exatamente. Não só a tanajura, como os insetos, eles têm baixíssimos níveis de gordura e as gorduras que ele tem são gorduras boas. Então vocês vão experimentar aqui o melhor do melhor, né, do mundo dos alimentos. E aí a gente, conforme for fazendo os pratos aí, que vai ter uma surpresa aí, a gente vai conversando um pouco sobre isso. Olha que legal. Bom, Casé, vamos lá, vamos direto ao ponto. Da onde surgiu isso de você trazer insetos para alimentação? Que bacana. Bom, eu tenho uma história com os insetos desde criança. Eu sou mineiro e venho de uma região de Minas onde era normal o consumo de insetos, principalmente as tanajuras. Sim. Você deve saber que aqui em São Paulo tem o Vale do Paraíba, que é conhecido como o Vale das Tanajuras. Se você pegar livros de Monteiro Lobato, tem várias referências sobre isso. Inclusive Monteiro Lobato falava que a tanajura é o caviar do Vale do Paraíba. Olha que chique. Se você está comendo caviar. Hoje vamos comer caviar. Vamos. Então. Caviar do Vale do Paraíba. Por quê? Os insetos, eles são primos dos crustáceos. Olha que interessante. Os insetos são primos dos crustáceos. Já vai um alerta, né? Quem tem alergia a camarão, por exemplo, não é que vai ter dos insetos, mas pode ter porque eles são primos ali mais próximos do que a gente. Ó, eu vou temperar minha burrata com sal de chapulim. Exatamente. Direto do México, é um gafanhoto. Um gafanhoto. Pode experimentar, pode. Vou experimentar. Sal de chapulim. Sal de chapulim. Já Sal de gafanhoto. Você vai gostar, é muito bom. Vai, Leandro, vai comendo, Leandro. Eu vou. E aí o que acontece? Essa história começa na minha infância. Ela começa na minha infância. Eu sempre tive isso, né, como base na minha alimentação. E aí depois eu comecei a trabalhar em bares, restaurantes, fiz gastronomia. Trabalhei inclusive no restaurante 2 estrelas no Guia Michelin. E aí eu fui aprimorando isso. E depois fui fazer biologia, porque todo mundo pergunta, mas é macho, é fêmea? De que espécie que é? E eu tive que fazer essa especialização em biologia e uma pós em gastronomia para criar um produto autoral. Então você criou o... Isso, chocogrilo, chocojura, que são chocolates com insetos, né? Chocogrilo. Esse é o chocogrilo, exatamente. 70% cacau. Um grilo desidratado. Exatamente. Com bastante proteína, geralmente chocolate, você sabe, tem, né, baixo nível de proteína. Sim. Aí tem bastante proteína. Ele é, inclusive, você tá vendo aí, viu a fotinho dele aí, ó? Tô vendo. É para você adquirir também massa, né? Eles têm muita proteínas. Vamos experimentar depois. Ah, com certeza. Experimentar tudo. Esse você vai gostar muito.
Mas, Casé, fico vendo você falar da qualidade dos produtos. Esse sal de Chapolin tá super aprovado. Você gostou? Gostei. É muito bom mesmo. Muito Tá bom. vendo? Olha aí, ó. Muito bom. Mas assim, quando a gente fala vamos comer inseto, dá uma certa repulsa no pessoal. Como tem sido quebrar essas barreiras? Como que é pra você? Muito interessante você falar isso, porque olha aqui na minha mão. É esse aqui, ó. Aqui nós temos uns seixos, né, uma rocha de um artista da Bahia. Então, se você fizer aqui, né, tá de ponta cabeça aqui, um espetinho de insetos e colocar ali na porta ou no centro do estádio, provavelmente você não vai vender. Mas se você fizer lá um espetinho de churrasquinho, ninguém sabe que carne é aquela. A gente brinca que é até churrasquinho do quê? De gato. Né? Ninguém sabe, mas come porque já está no hábito. Sim. Então a ideia para você romper isso é fazer o que vocês estão fazendo aqui. Você colocar ele de uma maneira, né, minimamente processada, que a gente fala, que é triturado, Sim. em forma de farinha. Aqui, por exemplo, olha aqui, ó. Isso aqui é um alimento que se vende, para você ter uma ideia, no Carrefour, chama novo alimento ou novo ingrediente. No Brasil? É uma pasta com 18. Não, esse aqui é da Espanha. Mas você imagina que é 18% de proteína. No macarrão não tem essa quantidade de proteína. Mas esse tipo de produto a gente não encontra hoje aqui. Não, no Brasil é só importado Tá. e geralmente na região do Bom Retiro, que é um povo assim ainda que está acostumado a consumir e trazer. Então no Bom Retiro a gente encontra. Mas o sal, se a gente quisesse comprar, tinha? É fácil? O sal também é só em lojas e produtos mexicanos, porque ele vem do México também, de uma região específica de Oaxaca, que é quase igual aqui o nosso Vale do Paraíba. Entendi. E já é um consumo normal lá, isso aqui. Totalmente. É um consumo milenar, vamos dizer assim. Entendi. Como as nossas Tanajuras aqui também. Você gostou na burrata então? Adorei, não, nem... Assim, Burrata com com sal de do grilo. Chapolin, sal de grilo. Sal de chapolinho aí, ó. Que é maravilhoso. E como está sendo a aceitação desse tipo de produto aqui no Brasil? Olha, Por exemplo, o cara que come esse chocolate é por curiosidade ou pelo sabor? olha que interessante. Primeiro, vem a curiosidade. Porque, só para você ter uma ideia, você já ouviu falar do Smorgasburg? Sim. É um festival de comida de rua. Ele ocorria só em Nova York, no verão nova-iorquino, e trouxeram 3 edições para São Paulo. Eu participei de 2 delas. E as pessoas faziam fila de curiosidade, e aí depois elas falam, nossa, não, mas realmente é bom, vou comer de novo, não sei o quê. E quando ele olha as propriedades que tem, não tem como. Isso aqui é um chocolate 70% cacau. Ele é feito no processo bean to bar, que é da castanha à barra. Ou seja, a gente não compra massa de chocolate Sim. e faz chocolate. A gente compra as castanhas e faz todo o processo de chocolate a partir da castanha. Esse você fabrica? Isso, essa é a fabricação nossa. Então é um chocolate muito especial. E agora, já uma curiosidade, provavelmente quem está vendo a gente deve estar querendo conhecer esses produtos. Tem como comprar hoje Tem sim. com você? Hoje eu vendo através do meu Instagram e a própria associação também, quem procurar, né, ela também tem um canal que vai indicar os produtores, inclusive, do Brasil, que produzem esses tipos de insetos alimentícios. Que barato. Já temos uma associação que tem associados no Brasil inteiro. E esses insetos, não é qualquer inseto, é criado é um criadouro, como que funciona isso? Senão os caras vão começar a pegar formigueiro e vão começar a comer formiga. Não, aliás, é muito importante, né, quem está assistindo aí saber que não é porque você viu isso aqui agora que você vai sair coletando por aí. Sim. Primeira coisa, quando você coleta da natureza, ele mesmo não tem nenhum tipo de problema, mas ele pode ter passado por algum lugar Entendi. contaminante, Sim. numa lavoura que tem agrotóxico, qualquer coisa assim.
Então esses insetos são criados, nós chamamos de biofábricas. São biofábricas no padrão de alimentício MAPA e Anvisa. Aliás, para vocês terem uma ideia, já tem uma ampla regulamentação para alimentação animal. Então, quando a gente fala de moléculas, você come, por exemplo, aqui a burrata aqui, ok? Mas a burrata, o que ela era antes de ser burrata? O leite. A vaca comeu a grama e transformou no leite para burrata. Sim. Então existe uma grande quantidade de animais suínos que são insetívoros e tem isso na alimentação ou a ração animal, e ele só transforma para o que você vai comer, que é um tocinho, né, essas coisas assim. Mas antes ele só transformou, e pra gente tá tudo bem, porque a gente já pega o produto transformado. Entendi. Mas já tem, né, são biofábricas para alimentação animal e humana no Brasil. E a Tanajura, qual é o valor da Tanajura? Mas tem onde comprar hoje? Aqui a gente já compra. Você encontra várias regiões do Brasil, porque ela é de ocorrência sazonal e anual. É um período que ela aparece. Então essas pessoas coletam, preparam ela e congelam para vender depois. Então já tem um mercado disso também. Essas que você está comendo, ou que vocês vão experimentar, ela vem do Vale das Tanajuras, que é um santuário onde não se usa, né, produto químico, nada lá, eles só deixam para as Tanajuras. Na Colômbia tem uma região que chama Santander. Então lá tem Tanajura também, só que eles chamam de formigas culonas. Se você entrar, inclusive, no Instagram, tem Santa Culona, que é um grande exportador de Tanajura, inclusive para o Japão. Olha que interessante. A gente precisa fazer isso no Brasil, ainda não fizemos. Mas tem aqueles vídeos que os índios comem, é a bundinha da formiga, não é? É essa que a gente vai comer hoje? É essa mesmo. E na verdade, uma correção não é a bundinha da formiga. A gente come o abdômen dela. Gente. Quando eu falei caviar não é as ovas do peixe. Sim. A Tanajura são as ovas da formiga que a gente vai comer. É o caviar do Vale do Paraíba. Olha. Por isso que o Monteiro Lobato falou. Não é ela inteira, não é? Não. É só o abdômen essa dela. parte. Isso, exatamente. Entendi. Melhorou já. Então. E o valor? Então, Quanto custa hoje? hoje varia muito, né? Depende se você pegar ela sem processar, sem manipular ela. Tá de 180 a 260, 100 gramas mais ou menos, uma base média assim. Caramba. Não, é cara porque, como eu falei, é de coleta, é rara, né? Sim. E deixando claro, né, para o pessoal saber também, isso aqui não causa nenhum desequilíbrio para a natureza, porque a grande maioria delas morre mesmo. Só uma que vai virar a rainha e essa vai, né, repovoar e constituir lá o ninho dela. A grande maioria delas morre mesmo. Entendi. Então a gente não está causando, né, nenhum desequilíbrio para o meio ambiente. Entendi. Então, Cazé, pode-se dizer que a culinária, a vida do inseto, ela pode resolver uma parte da fome no mundo? Muito legal você falar sobre isso, porque isso aqui já tem um nome. Esse tipo de culinária chama-se, tem até um livro aí, ó, antropoentomofagia. Antropoentomofagia nada mais é, antropo é humano, ento de inseto e fagem de comer. Então, a FAO, em 2011 mais ou menos, ela chamou cientistas do mundo inteiro para estudar quais tipos de alimentos a gente precisa para ajudar o crescimento populacional e no combate à fome. Então, será que se todos fossem veganos seria possível? Carnívoro, o que é? E eles chegaram à conclusão, em 2013, eles lançaram o alerta sobre a segurança alimentar mundial que já estava ameaçada naquela época. Então, que elas podem contribuir com a sustentabilidade e com a alimentação do planeta. E só para a gente deixar claro, a gente não quer, ou a própria Associação Brasileira dos Criadores de Insetos, a Asbracia, que todo mundo comece a comer isso aqui. Não é isso. Isso aqui, ou vai vir um governo e vai falar, a partir de hoje vocês vão comer isso. Não é nada disso. A alimentação, você sabe disso,
Cada um gosta de um tipo de alimento. Isso aqui é um complemento alimentar, é isso. Mesmo porque hoje ainda é um alimento bem caro. Exatamente. Só para você ter uma ideia, a Suíça já liberou para o seu povo 3 tipos de insetos alimentícios. E hoje, vamos falar em dinheiro suíço, né? 150 moeda local é 1 quilo de carne, 150. E no caso do inseto também 150, então lá está equiparado. Ah, bacana. Aí sim. Então há a possibilidade de você escolher entre um e outro. Entendi. Agora aqui ainda está caro, é só na alta gastronomia. Hoje você só vai encontrar isso em restaurantes, em locais, né, mais sofisticados. Sim. Porque você pode, para um poder aquisitivo maior, mas se a gente for falar em combate à fome, isso teria que abaixar o preço para poder contemplar a grande maioria da população. Sim. E como falar qual que é o inseto que a gente quer comestível? Por exemplo, você já falou do grilo, da tanajura, do tenébrio, né? Isso. O que mais que tem? Hoje existe cerca de 2.000 espécies. Nossa, é bastante coisa. Mas o grande detalhe é como você torna isso, criar isso comercialmente para gerar escala, para você alimentar uma população. Então hoje, comercialmente, é só grilo e gafanhoto, 2, tanajura e mais algumas espécies de formigas, dá 5 no total. Depois 2 espécies de besouros, né? Então esses são os cerca de 10 espécies mais consumidas hoje. Entendi. 3, 4, 5 espécies de besouros que tem, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar do gongô? Eu não. Gongô, né? Coró, gongô, isso é um bicho do coco. Ah, bicho do coco, uma larva, acho Uma que já larvinha vi do programa coco. de... Aquilo ali é uma maravilha, é coco puro aquilo ali. Você come ela, é coco puro. É só come coco, né? Isso. Então na região, principalmente de Teresina, Rio Grande do Norte, as regiões de Norte e Nordeste em geral, tem bastante, você deve saber, do babaçu e tudo. E aquilo, então aquilo tem muita proteína, é muito estudado também. Então é um outro que tem um grande potencial de se fazer farinha. E o bicho de goiaba? Não. Que só come goiaba. O da goiaba é uma brincadeira, a gente não utiliza ele. Mas todo mundo brinca. Pô, se ele come goiaba, vive na goiaba, o que ele é? De goiaba. Mas não, na verdade ele é uma espécie de mosca, que é a mosca da fruta. Então a gente não recomenda comer. Se comer também não tem problema, né? Mas não é. Tem um detalhe, como é que você cria o bicho da goiaba, por exemplo? Se você fosse pensar em fazer alimentação. Não dá para você ter uma biofábrica com ele. Sim. E o animal, todo animal, você deve lembrar que quando o ser humano ele era caçador. E ele se estabeleceu naquela região do crescente fértil e começou a domesticar um animal maior, que seria um bisão, lá, um boi. Sim. Para depois, né, dar cabo nele e comer. Então os insetos são a mesma coisa, você precisa domesticar ele para ele começar a funcionar e você poder comer também. Mesma coisa. Muito bom. Existem segmentos da alimentação, por exemplo, veganos, comem Isso. inseto. Então, e quem come insetos são tá vendo? Ento, de entomofagia, né? Mas São então, entos. não existe algum vegano, porque o vegano tem a questão dos animais, o sofrimento e tal. Inseto sofre para morrer. Olha que interessante. A associação, ela indica para os produtores adotar as boas práticas de manipulação, de fabricação e também as boas práticas de abate. Então, só para você ter uma ideia que interessante, os insetos, eles são de sangue frio, eles não são mamíferos. Nós, quando comemos, uma parte a gente usa para gerar calor. Eles não precisam disso. O ambiente que precisa estar aquecido para eles. E você deve lembrar que no dia a dia, quando está frio, você vê pernilongo? Não. Quando está frio, eles somem. Sim. Por quê? Eles entram num período que a gente não pode chamar de hibernação, porque é sangue frio, mas de dormência. Então a gente já descobriu, através, claro, de estudos, que quando você vai abater o animal, você leva ele para uma câmara fria e ele entra naquele período de dormência. E é naquele período que você faz o abate. Então ele não sofre, não tem nenhum problema com Olha isso. só. Tá dormindo. Está dormindo, exatamente.
E uma curiosidade, você falou o preço da canajura pra gente. Né? Tem uma escala, por exemplo, o grilo é mais barato, ou... Porque eu já vi que tem muita farinha que usa o grilo, né? Sim, sim. Hoje, o tenébrio, que é o besouro, ele está mais barato pela questão de escala. Tem mais biofábricas criando ele. O tenébrio é a larva do besouro, é isso? Que é isso aqui, ó. Choconébrio. E esse comitê, dá pra comer vivo ou não? Olha, a gente não aquele que tá aconselha... lá, não é? Ou não? Aquele que tá lá. A gente não aconselha, eu, ainda mais como professor de gastronomia, recomendar comer qualquer animal vivo. Sim. A gente só recomenda, por exemplo, eu fui lá no Centro de Instruções Guerras nas Selvas, que é o CIGS da Amazônia, dar uma instrução para eles de quais insetos eles poderiam comer ali no ambiente de selva. Então você só vai comer ele vivo numa situação de emergência. Sim. Então não é recomendável, né? Eu achava que comia. Não come nada vivo. Só para você ter uma ideia, na França tem uma biofábrica que ela investiu 350 milhões de euros na produção desse aqui, ó. Esse aqui é francês. Tá? E você imagina 350 milhões de euros que nós se você for converter, hoje está 5 ou 6, né, o euro. Sim. A 6 reais, né? 5 reais dá quase 1 bilhão, mais de 1 bilhão de reais, quase o dobro. né, para você montar uma fábrica. Ou seja, os caras não estão fazendo isso, né, à toa, né? Claro. É por causa dessa questão alimentar mesmo. Claro. Que barato, gente. E a gente sabe que esse consumo no mundo inteiro é grande, né? Esse consumo é grande. Olha que interessante, eu vou perguntar para vocês dois. Qual é, vamos falar de continente, tá? Americano, América do Sul, América do Norte, asiático e europeu. E o africano. Qual deles come mais insetos? Asiático. Eu chutaria africano. Asiático, africano. Olha que interessante. Hoje, o maior consumidor de insetos mundial, a gente está falando processado, tá? É a Europa. Gente! Porque isso vai para whey de insetos, vai para academia, é onde se come. Europa é o maior consumidor hoje, em questões inclusive de financiamento, é onde tem as maiores indústrias. Tudo isso começou após o anúncio da FAO em 2013, nos Países Baixos, na Holanda. A Holanda tem uma escola em Wageningen, que é uma cidade, né, da Holanda, que é uma universidade que só trabalha com isso praticamente. Então tem um professor que é o grande, né, veio aqui no Rio, inclusive nos encontramos, Arnold van Rijs, que começou a fomentar isso, né? No livro a gente fala um pouco disso. Nós temos um brasileiro que um dos, a gente pode falar, 500 maiores cientistas mais influentes do mundo. É o professor Dr. Heraldo Medeiros. Vou estar agora num congresso com ele em Uberlândia. Domingo estou viajando para um congresso. É o segundo maior congresso de entomologia de insetos do mundo. E vou encontrar com ele. Então o professor Dr. foi o único brasileiro convidado para ir para a FAO, se reunir com Arnold van Rijs, com todos esses cientistas, para lançar aí, né, e ver quais fontes a gente tinha, e chegou nos insetos. E nesses congressos tem novidades, sempre de novos insetos? Novos produtores, tudo. Está sempre estudando. Sim. Mas aqui no Brasil ainda tem uma resistência a isso. Não é que tem resistência. Ou uma falta de conhecimento. É falta de conhecimento que eu posso dizer, como eu falei. No Smorgasburg, só para você ter uma ideia, eu vou falar em números baixos aqui, mas acho que dava ali para comprar um carro popular de tanta coisa que eu vendia ali no Smorgasburg ali, né? Então tem uma curiosidade, o pessoal está ávido por novidades e por sustentabilidade e proteína sustentável. Basicamente é isso. Então o negócio é divulgar. É divulgar. A divulgação. Isso. Porque assim, em primeiro momento, eu acho que é a curiosidade. É a curiosidade. É eu tô aqui, é um misto de quero comer, não quero comer. Que nem a gente experimentou aqui o sal de grilo. Muito. Eu experimentei por curiosidade. O que você achou? Seja sincero. Mas ele é muito bom.
Pode dar um pouquinho, se ela quiser, desse aqui, depois que você pediu a pizza. Ah, tá bom. Para ela experimentar um pouquinho. Sim. Esse é fantástico, Não, é muito bom. tá? Não, se tivesse assim pra comprar bate pronto, eu compraria, Sim. porque... E aí depois a gente... Eu falei do griladeiro, mas você pode escolher a gente pode experimentar um chocolate Vamos desse. Pra experimentar. você ver. Então, na gastronomia a gente precisa também pensar no sabor. Claro. Porque é isso que vai conquistar. Porque não adianta, se for sustentável e ruim, ninguém vai Isso, querer, isso que eu né? tava falando. Eu acho que o primeiro passo é a curiosidade. É a curiosidade. O cara tem a curiosidade de experimentar. Se for ruim, aí complicou. Complica, Mas é muito Exatamente. bom. Olha lá, tá Mas vendo? isso é muito bom. Tá vendo? Aprovado o sal. Sal de Chapolin, aprovado. Sal É o de número um. Chapolin. Esse você Tá vende no seu complicadinho? site, não? Não, é Ah, não, complicadinho só achar, né? Casa Mexicana. Por Casa enquanto, mexicana. casa mexicana. Ô, Casé, mas pode falar que você foi um dos pioneiros no Brasil? Pode sim. Na verdade, quando a gente fala nisso, a gente gera uma série de brigas. Porque fica, não, foi eu primeiro, foi eu primeiro. Sempre tem, né? Mas eu sou de verdade o fundador da Associação Brasileira dos Criadores de Insetos Alimentícios. Então lá atrás, eu posso citar aqui, por exemplo, vou falar aqui, chefe, que foi meu professor, Alex Atala. Sim. O Alex foi o primeiro a colocar formiga. Sim. Ele colocou uma dessas formigas, que é a formiga, é uma espécie de formiga, capim-limão, que eles falam, formiga capim-limão, num abacaxi. E aí todo mundo fala, imagina, o cara colocou, não foi só isso, foi a ousadia de colocar e levar a gastronomia brasileira ao mundo. Então, temos que falar dos nomes. O Olivier Anquet, que também foi meu professor, ele tem no cardápio dele lá, como é que se diz, uma receita de farofa de tanajura. Ah, já ouvi falar mesmo. Ele oferta, inclusive, né? Então, são pessoas como eu, dessa época, que fizemos aí, vamos se dizer, história nesse caminho aí, né? O Alex Atala tem no cardápio dele. Tem no cardápio dele no restaurante Dom, né? Mas tem vários outros chefes. Porque eu tô falando, então é meio complicado, mas faço parte dessa história. Nós temos um grande amigo, professor, lá da universidade, é igual aqui, eu dou aula no Instituto Federal Campo de São Paulo, ele dá no Instituto Federal Santa Catarina, chama Rossano Linassi. Mas ele também é professor e utilizou. E ele é dessa mesma época minha, do Heraldo, das grandes pessoas que introduziram isso no Brasil. Sim. Nós somos mais ou menos da mesma época. Muito bom. Nossa, muito interessante, gente. Eu não vejo a hora que sair a pizza. Então, gente. A gente tá super curioso pela pizza. E além da questão alimentar, também você tá ligado à preservação também, né? As Brassia, é isso? As Brassia, tem um ar no final. Brassia. Isso. Conta um pouquinho pra gente dessa associação. Então, a associação, eu comecei a perceber em 2013, quando a FAO lançou o alerta, que começou a aumentar o número de pessoas criando. Sim. E eu falei, nossa, tem bastante gente criando insetos. Que tal a gente nos reunir e fundar uma associação? Aí eu chamei primeiro um zootecnista, é um dos grandes nomes também dessa área, chama Gilberto Sitter, se ele estiver vendo aí também, um grande abraço para ele. E o professor Dr. Reinaldo Medeiros, os primeiros, e uma colombiana, que hoje ela tem uma grande empresa de insetos na Austrália. Bugs and Bags, alguma coisa assim. Mas ela foi para essa área, como você está vendo do meu avental aí, de produzir, sabe, artesanato e tudo espetacular. Tem uma marca de sapato, não tinha? Essa aqui que eu tô com ela aqui, ó. Insecta. Olha, Insecta, Isso, Insecta Shoes. É vegana, inclusive, essa marca. E aí, eu dei a ideia de fundar uma associação e começamos a catalogar, fazer um banco de dados de criadores no Brasil. Foi aí que começou essa história mesmo no Brasil, 2015. É muito recente. Então hoje no Brasil a gente tem criadores.
Hoje, para você ter uma ideia, Esses produtos aqui, eles são importados. são importados, isso. Nacional, a gente Esse que tem a você vai Tanajura. comer, a tanajura, esse aqui também, Tá, que é o chocogrilo, o choconebre, tudo nacional. tá. Né? E quando você está vendo aqui, a gente está falando, até agora nós não falamos nenhum país asiático aqui. Sim. França, eu falei Holanda, Aqui. Suíça. Você vê que eu não falei por quê? Nesses países asiáticos, eles consomem inteiro, eles consomem dessa forma, ele inteiro, natural. Mas no Brasil e em outros países, Europa, por exemplo, não se consome dessa forma. Não vai se consumir ele inteiro. Mas tem algum motivo específico? Não, é questão de Cultural. puramente cultural mesmo, Cultural, né? tá. Porque quando você vai, não sei quem já foi aqui para Tailândia, para China, há aquele turismo exótico e eles gostam de mostrar aquilo ali. Sim. Mas se você for ver a alimentação deles, lá tem McDonald's, tem churrascaria, tem tudo também. Mas como aquilo ali já está na cultura, esqueci de falar de um que você já deve ter ouvido falar, do bicho da seda. Sim. O bicho da seda, ele se a gente for falar da criação do mundo ou dos povos milenares, China, né, é bem antiga nisso, Sim. né? Na China eles falavam que a seda era para os senhores lá, os reis, para os nobres, Pobres. e o bicho da seda para a população em geral. Olha que interessante. Já vem um consumo milenar Sim, também sim, do bicho sim. da seda. Já comeu? Já comi também. É bom? É interessante também, interessante. Mas se você processar ele, tá tranquilo, né? Você comer ele dessa forma aqui, tá tranquilo. Sim. É que você disse que lá eles comem ele. Ele In inteiro. natura. Não. Mais temperado. Sim. Ah, é? Por quê? Você come o frango sem temperar? Não. Sim, é. Carne sem temperar? Não, você precisa passar por um Tempera, processo da Mas Claro, também entra é. como uma iguaria, uma coisa mais sofisticada? Não, ou lá não. não. E olha que interessante, isso é muito mais comum do que a gente imagina. O Reino Unido já introduziu isso na alimentação escolar. Olha. Inseto? Insetos no Reino Unido, você entendeu? Que são rigorosíssimos. Mas por quê? Estava tendo uma deficiência, inclusive nas meninas, de ferro. Os insetos têm bastante ferro. Então, introduziu isso. E qual? Qual inseto que introduziram lá? O gafanhoto. Gafanhoto. Olha, deficiência de ferro. Fica a dica. Tá seu prato. Conta na jura, né? Conta na. Vamos contar na jura. Vou pegar esse aqui que tem bastante banana. Nossa, olha. Então isso é praticamente um gourmet pelo preço do negócio. Sim. Ó. Olha, dá uma olhadinha nisso. Ai, meu Deus, vamos lá? Por favor. Deixa eu Conta ver. na jura. Olha, eu vou botar aqui bem aqui. Pode pôr junto, que aí você vai Vai sentir ficar uma delícia isso o aqui. sabor da pizza, que a pizza daqui é maravilhosa, Vai, Leandro, você leu? junto, né, com essa iguaria. E lembrando, Leandro, que o Ipiranga, para você ter uma ideia, nós tínhamos Tanajura aqui no Ipiranga. Ah, é? Para quem não sabe, né, o Conde José Vicente de Azevedo dá nome rua, dá nome ao Senai aqui, inclusive do Ipiranga. Bisavô Na do época, Dr. Carlos. ele que a grande parte Espera que tem do, uma andando aqui, elas estão fugindo que eu vou pegar. O Leandro gostou. a grande parte dos terrenos aqui era tudo dele. Aham. E nessa época tinha, que era a época, nós falamos aí do Império, né, de Dom Pedro e Sim, tudo, sim. ele era amigo de Dom Pedro. Até hoje, e eu, em 1970 mais ou menos, comi Tanajura em Santo André e no Ipiranga. Então, faz parte Faz aí. parte. Será que teremos no cardápio E olha, Ipirangando com Tanajura? E eu vou te falar, e sobe um cheirinho aqui, ó. Não sobe o cheirinho? Vem um cheirinho aqui. Não, tem um é muito cheirinho. bom o cheiro dela. Muito bom. É de Vai lá, defumado, né, Leandro? Vamos lá. Defumado. O Leandro vai primeiro, os homens primeiro. Não, Vamos lá. isso aqui vai ser. Olha, junto com os ingredientes, Vamos ver. a crocância dela. Tem a crocância, tem um sabor de defumadinho. É boa, viu?
não é? É boa. Tem uma pizzaria, se não me engano é no Ceará, que tá fazendo um sucesso. A Tanajura. Nossa! Mas lá no Ceará a Tanajura tá mais barata? No Ceará tá. Ele tem a sensação de tá comendo Eu até queria camarãozinho fazer. com casca. Eu até queria fazer. É, verdade. Você viu? Verdade. Depois eu quero que vocês me tragam uma colher, por favor. E chame o Laércio. O Laércio fugiu. O Laércio vai experimentar agora a Ipirangando com Tanajura. Gente, mas é um gostinho. Depois você chama ele que ele vai Como você experimentar. falou, de camarão. Com casquinha. Muito bom. Um azeitinho. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vai entrar no cardápio? Será? Mas primeiro vai ter que ser a preço de... Vamos ver o preço. A pizza a preço de Vou ouro. falar uma coisa pra vocês. Eu acho que é a primeira vez que a gente faz um pizzas e prosas que todo mundo tá comendo. Olha, é do Leandro, gente. Tá recheada. O Laércio, acho que... Ele fugiu. Isso aí, você vê só a curiosidade de você. Você não estava curioso pra É uma curiosidade barra ansiedade. Não, muito bom. Mas é... Por exemplo, elas estão tomando vinho, ó. Com que vinho harmoniza? Agora... Exatamente, ó. Vinho tinto seco. Um bom vinho. A Tanajura é muito boa. Mas esse sal de... Nossa, esse sal... Ele é Vamos- sensacional. Ele é sensacional. Ele é caro? Então, ó, eu vou mostrar pra você quanto eu paguei. E a gente faz a conversão. Eu paguei em moeda mexicana. Tá desligado. Mas eu paguei 100 pesos mexicanos. Então, você precisa ver aqui quanto está o real em relação ao peso mexicano. Eu creio que hoje nós estamos com 10 vezes a mais, né? Assim, 10 por 1, né? Então, você faz essa conversão, né? Se 100, como é que chama? 100 pesos é igual a 10, então cerca de 10, 15 reais, né? Não é caro. Isso. Não é caro. Não, ele é muito bom. Uma delícia esse sal. E a minha dúvida sempre foi a seguinte: se o pessoal come por curiosidade ou pelo sabor. E assim, eu experimentando, eu comeria de novo. Eu comeria de novo. Não, o sabor... E assim, a gente já comeu pirangando, dá um toque diferente. Eu comeria de novo. É pelos dois, porque quando você vai escolher, você vem aqui, você vai escolher atum. Claro. Você fala, pô, mas eu quero aquela que realmente o sabor me traz, né? Ó, e eu vou comer assim a Tanajura, ó. É boa mesmo. Olha que interessante. Isso aí traz Nenhuma também, ó. memórias ancestrais na gente. Sim. Então leva ao tempo aí dos tropeiros, né, de todo esse pessoal que isso aí é um costume que vem dos nossos primeiros povos do Brasil. É muito boa. Eu acho que tem que ter pizza com tanajura. Você decide. Você quer pizza com tanajura? Exatamente, podia falar pro pessoal que está assistindo, escrever nos comentários. Vocês sabem, vocês vão decidir então. Exatamente. Manda pra nós. E aí você vai ter o termômetro disso. Se o pessoal começar a pedir, a gente faz. Agora, eu aqui tô me recuperando um pouquinho ainda. Esse monte de tanajura que eu comi. Me fala um pouquinho agora sobre você. Eu sei que tem muita coisa aí. A gente só tá falando aqui dos insetos e tal, mas tem o pedala Ipiranga, Exatamente, bacana. né? Eu faço um pouquinho, vamos se dizer aí, de tudo aí. Eu dou aula, para você ter uma ideia,
não sei se você já vai falar, do Cine Favela Heliópolis. Olha que interessante. Já dei aula e os meus alunos foram até o Instituto Federal aprender a fazer pizza. Olha. E fizemos bolo com farinha de grilo, por exemplo. Eu dou aula aqui na FUNSAI, não sei se você já ouviu falar. Conheço. A FUNSAI, inclusive, foi fundada pelo Conde José Vicente de Azevedo. Sim. Maravilhosa. Eu dou aula numa instituição espanhola, na Rosalia de Castro, que é lá na Vila Mariana. No Senac Gastronomia da Aclimação, que é uma aula específica de antropoentomofagia. E no Instituto Federal Campus São Paulo. Fundei o Pedala Ipiranga, que é um grupo de ciclistas que sai aqui na Bom Pastor com Rosas Platina. Quem quiser procura nas redes sociais, tem Pedala Ipiranga. E fundei também um pedal só para mulheres, chama Pedal Delas Ipiranga, para que elas possam treinar e ir aonde elas quiserem, em outros pedais, em outros grupos, para treinar elas. E também sou presidente e fundador da Missão Ambiental. Isso que eu ia falar. Tem um projeto que pra mim é incrível, assim. Tem que levar o Leandro lá um dia desse, porque, gente, tem até casa do Batman. Isso. A Missão Ambiental, eu fundei ela em 1991, para você ter uma ideia, e ela cria espaços. Imagina você ir aqui numa mini floresta ou uma agrofloresta dentro do Ipiranga. Você já imaginou isso? Nossa, que legal. Então lá a gente também tem uma pequena horta que é educativa, mas tem plantação de mamão, de banana. Que tipo de banana você conhece, por exemplo? Lembra aí? Nanica. Então, lá tem nanica, prata, banana pão, banana maçã, banana da terra e aquela que é roxa, banana roxa. Olha que interessante. Caramba. Então é uma agrofloresta. Olha que legal. E aqui no Ipiranga, pertinho aqui. Não, é um projeto incrível. Agora, Cazé, me conta uma coisa, porque você faz tudo isso. Como que é o Cazé em família? Como que é o Cazé marido da Ninoca, o Cazé pai? Meu Deus. Eu sei que... Porque nessa vida tua de loucura... É uma loucura, né, Cazé? Não, antes de mais nada, aproveitar e agradecer a minha esposa, a Nina. Hoje ela está cuidando do pai, senão ela estaria aqui. Porque, de certa forma, ela aceita, na verdade, ou tolera, né? Porque a gente fala, é amor, é tolerância nas minhas loucuras, né? Então, eu sou muito ativo. Muito, Então, é difícil você conviver com uma pessoa bastante ativa, né? Mas então, agradeço ela porque nós estamos há 38 anos juntos. Então, é sinal que, né? E ela gosta de inseto, ela come. Ela come também, mas também ela fez gastronomia. Ela tem a roupinha dela? Eu chamo ela de Ninoca Buguete, e aonde eu vou, ela me acompanha. E muitas das receitas, eu sou, vamos supor, o maluco e falo, olha, que tal fazer isso? Ela que desenvolve, que a gente faz junto isso, né? Entendi. Mas acho que a vida só flui porque você tem alguém muito legal do teu lado, Exatamente, né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, um filho e uma filha. E eles também, né, ajudam de certa forma. A minha filha, no Smorgasburg, desenvolveu algumas receitas também. É mesmo? Então a família é meio... É uma família gastronômica. Gastronômica, assim, isso. Hoje, inclusive, a minha filha está em Nova York. Mas um pedacinho? Eu quero da Ipirangã. Agora. Sim, Eu vou experimentar. Peraí. Por favor. E vou trazer ela aqui com certeza. Claro. Para ela experimentar. É um prazer. Ela tá em Nova York a trabalho? Olha que interessante. A minha filha, ela é produtora cinematográfica. E então a gente tem alguns filmes aí. Eu tinha mais essa que você não sabe. Nossa! Eu tinha uma produtora de cinema. Mais essa. Produzimos alguns filmes longas, curtas. E eu passei a produtora, hoje é ela que toca essa produtora. Eu vou lançar agora no congresso, quer dizer, eu faço parte, nós chamamos de Bio Posso HQ. usar um pouquinho do teu sal de Por grilo? favor, por favor. Gostou mesmo, hein? Eu também quero um pouquinho. Pode. Isso aqui é bom, meu. É isso, ao invés de usar sal normal,
Olha lá, sal de chapulim. Eu vou querer. Gente, Olha lá, olha. é muito bom. Tô vendo a Mexicano, olha que interessante. É bom. Cadê a tampinha? Tá vendo? Olha aí, ó. É legal quando você fala, quando as pessoas falam pelo menos assim, nossa, experimentei, não é ruim, já é um ponto positivo. Sim. E quando você fala é bom, nossa, aí você fica mais feliz ainda, né? É muito bom. E vale destacar, falando da associação, que é importante, né? Tem muita gente que pergunta o que falta para crescer, por exemplo, né? Sim. Falta uma coisa que é interessante, eu vou explicar para vocês. Existem duas situações aqui. Você pegar essas chaps, pegar isso aqui que é um produto industrializado e o produto artesanal. Então hoje, por exemplo, a Anvisa, que é o nosso principal órgão de alimentação no Brasil, para ela isso aqui é um novo ingrediente ou novo alimento, embora está aí relatado por Padre José de Anchieta. Mas se você, por exemplo, que é uma indústria, uma Nestlé, qualquer, quiser colocar, é só submeter a ela como novo ingrediente ou novo alimento. E por que isso não aconteceu ainda? Vamos ver se você sabe. Por quê? Nós não temos volume. Por exemplo, grandes fabricantes nos procuraram. Mas o cara fala, pô, mas não dá, você produz pouco. Eu quero uma amostra de 1 tonelada disso aqui para poder fazer uma linha de produto. Entendi. E ainda não tem. Então nós esperamos aí que dentro de cerca de 5 a 10 anos, essa indústria já esteja consolidada e com produção para atender. Hoje aqui, quantas indústrias a gente tem aqui? Nós temos, para você ter uma ideia, 3 indústrias principais com registro no mapa, mas que fazem para alimentação animal. Certo. Ou seja, ele destina isso para criação de frangos, para colocar ovos e suínos. Você imagina, com registro Sim. no mapa para isso. E nós já temos cerca de 50 biofábricas que atendem para alimentação animal e alimentação humana, com plantas separadas. Mas ainda estamos no registro, estamos assim, num processo ainda de regulamentação no Brasil disso. Então a gente pode dizer que essa entomofagia é uma profissão do futuro? É a profissão do futuro, com certeza. Olha só. Na verdade, a entomofagia é o nome, né? Mas é a profissão do futuro. Pode ser um zootecnista, um veterinário ou um biólogo especializado em entomofagia. E você contou agora há pouco uma história do astronauta. Isso. Nossa, é muito legal. Conta isso pro pessoal. A NASA, em 1900... ele vai... Tá gravando lá, não tá? Tá bom. A NASA, em 1983, ela começou a fazer um amplo estudo para saber o que enviar para a Lua junto com o astronauta. Então, nós vamos fazer uma... Como é que se diz lá? Uma cidade na Lua. Dá para criar boi na Lua? Não dá, né, gente? E dentro da nave também, o boi pesa, quantos bois precisa. E ela fez um amplo estudo mundial para saber quais os povos comiam insetos e tudo, para poder criar, né, de repente numa nave, ou qual alimento eles poderiam, que tinha bastante proteína, e eles chegaram nos insetos, e a NASA referendou, né, o consumo e que está na nossa cultura. Então isso é muito importante, né, para o Brasil e para a grande maioria dos povos que está na cultura, sim. Aqui, ó, tá vendo, ó? As tanajurinhas, né, as formiguinhas. Sim. Isso são uma artista baiana, mãe do professor Dr. Heraldo Medeiros, que faz isso. Ou seja, é que a gente tá já, a nossa cultura, a sua, a dela, com essa cara aqui de europeia, assim, né? Já está um pouco DNA do Piauí, meu filho. A própria pizza, a sua pizza é maravilhosa. E São Paulo é conhecido também como a capital da pizza. Mas da onde ela vem? Né? Itália, basicamente, né? Basicamente, e outros, né? Que é quando a gente fala de pizza, né? Mas ela já é cosmopolita, que é mundial, né? Sim, sim. Mas a nossa cultura está totalmente modificada. Né? Verdade.
Boa, hein? Boa, né? Boa, né? Conta na jura, senta na jura. E agora, vamos começar o nosso bate-bola? Vamos, Ou tem mais vambora. alguma coisa aí, Andréa? Não, vamos de bate-bola. Já falou de tudo, da missão. Bate bola. Bate-bola, agora é papo, hein? Legal. Qual o inseto comestível é o seu favorito? Sal de chapolim. O nosso também, né? Sério? É o meu favorito. Isso aí, se eu for fazer um churrasco eu coloco, uma pizza eu coloco. Olha que interessante, ele cabe em qualquer gastronomia. O segundo é o tenebro. Ele tem um sabor incrível. De coco? Então o choconebro e o terceiro o grilo. Não, ele lembra uma castanha. Ah, você vai comer ou chocolate, Ah, você vai me chocolate. falar. Tá bom. E um prato que você não abre mão, não precisa ter inseto, tá? Olha que interessante. Eu tenho muitos amigos que falam, meu, arroz, feijão, um franguinho e batata frita. É espetacular, né? Ótimo. Esse eu não abro mão. Muito bom. Ô, Cazé, e qual a pergunta que as pessoas mais te fazem dos insetos? A grande pergunta que eles fazem é como começou a minha história, né, com os insetos. Essa é a da hora. pergunta que disparada. E a segunda, na verdade, não é nenhuma pergunta. Eles falam, mas isso aí é coisa de chinês, né? Vocês viram aqui que não tem Tem nada a ver. nada. Chinês. Totalmente enganado, né? E o teu lugar preferido aqui no bairro do Ipiranga? Eu acho que é o de todo mundo, né? O meu lugar preferido mesmo, o primeiro, é a missão ambiental. Porque eu tô todos os dias, basicamente, lá. E é um verdadeiro, a gente chama de Shangri-La, Nossa. no meio do concreto. Mas o Museu do Ipiranga faz parte da minha história. Para você ter uma ideia, eu nadei nas fontes do Ipiranga e recentemente um certo corredor aí, né? Era ele ou não era, Era ele mesmo, né? Você tá brincando? Ele pulou nas fontes do Ipiranga. Era ele? Pra você ter uma ideia, até hoje jogam moeda lá, você sabe, né? A gente pegava as moedas. Eu nadei muito nas fontes. Ali não tinha aquelas grades. Eu sou dessa época. Você é dessa Eu época? nadei também. Tinha rua de lazer. Ah, eu lembro da rua de lazer. Então aquilo ali pra mim todo, né? A gente fala, na verdade, não é o museu em si, o Parque Independência. Entendi. Não, é incrível. Se a gente que viveu aqui, é uma lembrança que acho que ninguém tira, né? Não é porque tem muito formigueiro lá, não, né? Ah, também. Mas olha que interessante, você lembra quando eu falei que no Ipiranga tinha Tanajura? Sim. Aonde? Você não perguntou. Aonde? Aonde? Na região do Heliópolis ali, antes de ter a comunidade do Heliópolis, Sim. ali eram campos de futebol, árvores, ali tinha uma ocorrência grande de Tanajuras, olha que interessante. Aonde tem a Árvore das Lágrimas, tinha Sim. mina de água. Então o Heliópolis para mim, apesar de hoje ele estar bem adensado, eu amo dar aula no Cine Favela. Sim. E é um lugar que eu gosto muito de ir. Lá tem muitas vielas, às vezes os próprios moradores não conhecem. E eu, como estou ali direto, olha, vem ver essa viela aqui. É muito interessante também conhecer esse mundo que é muito bacana também. É legal. E conta uma frase que te motiva no dia a dia, assim, o que você tem? Tipo um mantra? Essa é um mantra. Eu esqueci de fazer isso com vocês, tá? Mas a gente vai pegar o copo aqui, por exemplo. Vamos lá. Vamos fazer um brinde? Vamos. Esse é o meu mantra. Pra mim? Isso. Então, legal, deixa ele colocar aí. Porque quando você comeu, geralmente eu faço um brinde com os insetos. Nós vamos fazer com suco, mas vai ser quase a mesma coisa. Só para você entender. Esse Bugs Cook, essa antena, isso aqui foi inspirado num chefe americano, que é meu amigo, inclusive, chama David George Gordon. É um dos grandes chefes, ele é o The Bug Chef. Quando eu comecei lá, ele falou assim, Cazé, por que você não usa o The Bug Chef também? Eu falei, não, eu não quero usar a mesma coisa, né? E vai confundir, vão falar, não, o cara que é o The Bug Chef. Então eu uso Bugs Cook. Registrei a marca Bugs Cook, que vocês vão ver aí. Sim. E na verdade, Bugs Cook em inglês é cozinheiro de insetos. Então é o que eu sou. E aí a gente tem uma frase que a gente vai brindar,
né, que chama bugs. Então, no 3 a gente fala bugs. Tá. E isso, aí. Tá. Esse seria o brinde. E seria o meu mantra, porque eu acredito muito nisso aqui. Quando eu comecei, porque a entomologia, não sei se você sabe, entomologia, que é estudo dos insetos, ela foi criada para matar insetos. Ela não foi criada para comer. A entomologia, esse congresso que eu vou agora, sim, a grande maioria que está lá é para acabar com os insetos. Porque o inseto, você sabe, você não pode ter nada de inseto aqui na tua alimentação, a não ser dessa forma, né? Sim. Mais vivo andando por aí. Porque, como eu falei, o problema não é ele. Ele come a lavoura, o gafanhoto não acaba com a lavoura, sim, então a entomologia é para matar. E quando eu comecei isso, os caras, os doutores, eles torciam o nariz para mim. Ó, tá vindo mais um maluco aí com antena na cabeça. E hoje eu sou reconhecido, todos congresso eu sou convidado, então é uma honra, né? Uma coisa que mudou bastante, né? E com a antena na cabeça. E com a antena na cabeça. Se pudesse escolher uma pessoa para você convidar para jantar hoje, vivo ou não, quem que você convidaria para sentar aí do teu lado? Aí? Nossa, aqui do meu lado, que é uma figura, mega figura, né, do Ipiranga, é o Roberto Lozada, né? Gente, sem dúvida, você deve conhecer ele. Tem que vir aqui, porque... Sem dúvida. E nosso querido também, que graças a ele a gente tem esse novo anexo do museu, que não está vivo, né, não está... Na verdade, eu não acredito na morte, né? Ele se transformou, vamos dizer assim, o Abdala. Não sei se você conheceu o grande Abdala, que com certeza adoraria, né? Sim. Que ele estivesse aqui, né? Muito legal. Exatamente. Sim. E uma lição importante que a Bugs Cook te trouxe? Eu acho que a grande lição dessa minha carreira do Bugs Cook é que quando você acredita de verdade, quando você tem um sonho, uma missão, e você fala, nossa, realmente isso aqui é sustentável, eu posso gerar renda com isso para várias famílias, criando, sim, inclusive isso aqui para a indústria. Então é acreditar e persistir no seu sonho, que dá certo. Você tem aqui o estabelecimento da pizza. Se você não acreditasse nesse sonho, ou que você sabe que e persistir é grande, né? Eu acho que mágica da vida é a persistência. Sim. Porque se você desistir no meio do caminho, né? Então acreditar e persistir. Bom, um livro. Nossa, livro eu tenho vários. Inclusive eu tenho, né, o primeiro aí que eu vou até pegar ele aí, já que eu trouxe ele aí. Esse livro chama-se, olha aqui, ó, Antropoentomofagia e Entomofagia, ou seja, humanos e animais. E aqui embaixo fala, insetos, a salvação nutricional da humanidade. Olha que interessante. Então, eu sou um dos coautores. Isso aqui foi feito com um grupo de pesquisadores grande, né? Todos estão aqui, cada um tem um capítulo aqui, se você for olhar. E hoje é o livro mais completo sobre esse assunto no Brasil. Ou seja, aqui tem criação, os tipos de insetos. Se você pegar aqui, por exemplo, né, ele vai ter aqui falando, né, só para você ter uma ideia dos capítulos aqui, ó. Histórico e curiosidades. Consumo de insetos no mundo. Então, tudo isso que eu falei está aqui. Formulação de alimentos enriquecidos com insetos. Substâncias de interesse comercial. Por exemplo, o inseto tem uma coisa interessante, que ele pode contribuir no seu rejuvenescimento. Gente, não engordem, nem rejuvenesce. Olha que interessante. E não é papo de maluco, não. Você já ouviu falar de taurina? Já tem alguma. Aonde tem taurina? No Red Bull. Sim. Uma das fontes, né, de suplemento, claro, gente, você precisa consultar aí um nutrólogo, consultar um médico, que está sendo muito recomendado para você diminuir células de envelhecimento,
né, para você retardar alguma coisa assim, é a taurina, suplementação com taurina. E eles são ricos em taurina. Sabe quais os alimentos que mais tem taurina? Os alimentos não, vamos falar, os animais. São aqueles que se movimentam mais. Então, que animal você se lembra que se movimenta muito? Uma ave. Eu ia falar leopardo. Tem taurina, né? Esses animais. E os insetos... Sim. É os que mais se movimentam. Então, eles têm... Então, aqui tem, né, um capítulo de substâncias, porque eles são da fauna nutracêutica. É aquela que nutre e tem propriedades farmacêuticas. Então, Pois sabendo como o Casé se mexe, meu filho tá aprovadíssimo. Aqui, ó, a importância das fibras na alimentação humana, importância das proteínas, Caramba. utilização dos insetos na alimentação de animais, como eu falei. Sim. Importância dos minerais, tem minerais. Importância dos lipídios e ácidos graxos. Então, É completo. você vai, é completo. E aí que tem, ó, criação do tenébrio, criação de grilo. É um livro que eu recomendo. Me fala uma coisa, esse sal de chapolim, ele substitui o sal? Ele substitui o sal. Ele tem, vamos dizer assim, porque tem gente que fala assim, né? Pô, meu, mas como assim sal de grilo ou sal de chapolim? Claro que isso aqui é artesanal, tá? Sim. Aqui você tem, se você for ver como ele foi produzido, você acrescentou uma quantidade mínima de sal. Tá. Então ele tem pimenta, porque eu não posso, Sentiu senão, uma pimentinha. senão não seria sal de chapolim, Sim, né? sim. Seria sal, esses sais comerciais aí, né? Mas o sal aí é natural e ele tem outros componentes, mas ele substitui o sal tradicional na gastronomia tranquilamente. Ô Casé, vamos viajar pro futuro agora. Como que você se vê daqui 10 anos? Olha que interessante. Minha esposa vai adorar saber disso. Porque daqui a 10 anos, eu quero morar numa cidade que eu conheci, maravilhosa, que se chama São Bento do Sapucaí. Não sei se você Eu conhece. não conheço, mas eu já ouvi falar. Então eu me vejo fazendo alguma coisa nessa área, em São Bento, criando com uma biofábrica em São Bento do Sapucaí. Olha Legal. só. Está gravado. É isso. Uma palavra que define a sua trajetória até aqui. Sucesso. Ótimo. É sucesso. Total. E é engraçado porque essa palavra, né, quando a gente fala sucesso, muita gente fala, às vezes associa inclusive com milionário, com... Sim. Não, mas não é isso, porque você falou uma, às vezes você vê que eu sempre penso em 2, 3, né? Sim. Sucesso e reconhecimento. Porque se você hoje colocar, por exemplo, Casé Oliveira no Google, tem uma história. Então você pode dizer que você já tem sucesso com aquilo, independente de... Tem muita gente que fala, mas você quer ficar milionário? Não, eu não quero. Eu quero disseminar essa coisa boa. Sucesso, né, é a palavra Muito chave. sucesso. Não, eu acho que ser lembrado por disseminar o conhecimento, Reconhecimento, gente, isso. não tem preço, né? Exatamente. É a maior riqueza. Olha, pessoal, eu sei que o Casé ainda tá comendo, mas eu tô querendo comer esse chocogrilo aqui. Vambora! É o chocogrilo? Qual que você recomenda? Não, e vai ter como que é? Chocojura? Ou briga, como é que é? Griladeiro. Nós vamos Griladeiro. comer um griladeira. Essa eu tô curiosa. Mas primeiro, né, eu vou parar aqui, não tem problema, vou dar uma pausa aqui. Não, come Não, primeiro. pode comer. Posso comer? Lógico. Senão vai esfriar. Eu vou pro chocolate. Tá. Mas você pega, eu vou recomendar, quem tiver interesse de experimentar, os 3. Mas pega o chocogrilo, tá? Que esse é sucesso. Esse é sucesso. Porque quando a gente fala de gafanhoto, o que te lembra? Vamos ver se você vem na memória gafanhoto. Gafanhoto? Pode falar da Bíblia, Nossa, as pragas do Egito. as pragas do Egito. Mas lembra daquele cara que batizou Jesus. João Batista. Lembra? Sim. Na Bíblia tem uma frase, né, capítulo e versículo que diz assim: e ele, João, veio do deserto
se trajava com peles de camelo e se alimentava de mel e Grilo. gafanhoto. Que é gafanhoto e grilo, né? São semelhantes. Qual a diferença do grilo e do gafanhoto? Qual que é? O gafanhoto, ele é vegetariano, só come vegetais. E o grilo, ele é como nós. Ele come, né, um pouco de tudo, né? Abre aí. Eu vou comer esse Abre aqui em cima, aqui na pontinha, aí tem um... Uma pontinha aqui assim. Vamos fazer o brinde dele. E quem quiser comprar esse chocolate aqui, Só entrar no Casé Bugs Cookie. Casé Oliveira, Bugs Cook no Instagram, mandar um direct lá. Pode falar o preço já, pro pessoal já... Pode sim. Ele é feito por encomenda. Não tem ele, eu preciso, você pode ver. Olha a embalagem, olha lá. Dá pra ver os grilos aí, ó, tá isso vendo? aqui é grilo? Isso aí é grilo. É como se fosse uma castanha, você entendeu? Algo assim, né? Entendi. Então tem 3 aí. Pega um de cada um e vamos fazer o brinde aí. Dá um aí Dá um pra ela. Ah, você vai dar um maior pra mim? Tem um grilinho aí, ó. Não, eu vou pegar outro aqui com grilo, ó. Cadê? Quem é? O Laércio, cadê o Laércio? Sei lá, não veio. Eu? Vem, Júlia. Como é o nome daquela moça lá? Qual que é esse? Vem aqui. Vem aqui. Alice. Alice. Você merece fazer esse brinde com a gente, porque isso aqui é muito especial. Isso aqui é um chocolate, né? Aqui, ó, dá um pra ela. Participar no pizza. E nós vamos fazer um brinde. Olha. Ele é 70% cacau, então tem baixa, né, açúcar, vamos dizer. Sim. E a gente vai fazer um brinde. Então no 3, bugs. Bugs, E a bugs, gente bugs. come. Isso. Então é. 1, 2, 3. Bugs. Bugs. Ó. Vamos Ó. lá. É como se você estivesse comendo uma castanha. Pode experimentar. É, E o chocolate? bom. 70% cacau. Não é bom? Bom. Olha lá. Olha. Sacia, né? Aquela vontade Não, do do doce. doce. Isso. Exatamente, ó. Muito obrigada. Leandro, Muito bom. você viu? Nossa, sabe o que parece? Cereal matinal. Tá vendo? É muito bom. Ah, você falou de preço. Eu vou comprar. Eu vou falar aqui o preço. É. Mas vou fazer. Olha aqui, ela falou de promoção. Cada chocolate desse tem, você vai olhar aí, 20 gramas. Sim. Já falamos que é caro e tudo. Ele custa R$20. Mas se comprar não através do Casé Oliveira Bugs Cookie, do seu Insta, vai sair por 18. Se comprar com o Leandro. E ainda vou dar margem para você ainda trabalhar tranquilo aí. Não, tá? é 18 é 18. Vai, bom, vai ter uns aqui na Legate então? Pra Manda vender? um direct para o Leandro. Fala, eu quero, e aí a gente. encomenda, Isso, você tem que traz. encomendar, tá? Porque Tá bom. Isso Qual que é aqui, o como eu prazo, mais ou falei. menos? Não, é porque eu recebo as castanhas de 2 em 2 semanas. Então, mais ou menos, né, 7 dias assim, encomendando, Joia. tá? Joia. Muito bom. Adorei, que papo bom, hein? Muito interessante. A gente vai deixar salvo aqui no Instagram do Casé. As informações, então, quem quiser o chocolate, chama o Leandro aqui na Legate. Pode chamar. E deixa um comentário, você quer uma pizza com tanajura? Sim ou não? Eu recomendo que sim, hein? Né? A gente tá nos finalmente? Estamos no Sim. finalmente. Ah não, falta o brigadeiro, Não, né? falta o Ah, o griladeiro. brigadeiro. Ó, pessoal, brigadeiro com grilo. Mais conhecido como grisadeiro. Griladeiro. Brigadeiro. Isso é espetacular. Então, a gente faz bugs. 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 Ó. A cara dele. Sendo sincero, Não, né? A textura dele, É né? bom, é bom, é bom. Olha lá. É bom. é bom. Não é? É bom. Se ele me falasse que era um grilo, É! Gente, bem,
Até semana que vem com mais novidades. E siga a gente aí, Pizzas e Prosas. Ó. Tchau. Semana que vem tem mais. Tchau, Tchau, Casé. Obrigada. Não inseto, né? Mas tem mais. Bugs. Bugs.